Vamos fazer então o crunch abdominal. Vamos trabalhar a parte superior do reto abdominal. Vamos então colocar as mãos por trás da nuca, levantamos o queixo, ok? E vamos sempre, fixamos um ponto no teto e vamos sempre na direção desse ponto. O queixo nunca toca aqui no peito, ok? Sempre mantendo a mesma distância e vamos. Expira para cima e inspira para baixo. Expira, inspira, ok? Fazemos força aqui e nunca no pescoço.